Qual é a base, qual é o ponto crítico do sofrimento na timidez e na ansiedade social? Apesar de todas as definições aí que a gente encontra nos livros, artigos, etc., a gente pode colocar, a gente pode identificar, né, um elemento fundamental que gera o sofrimento nesse tipo de problema. Que é qual? Que é a preocupação. Mas é uma preocupação muito específica que essas pessoas têm. É uma preocupação que se refere ao que os outros vão pensar de você. Qual a avaliação que eles vão fazer de você, qual o julgamento que eles vão fazer de você. E normalmente essas pessoas, elas geralmente entendem que as outras pessoas vão julgar ou avaliar ou ter uma opinião delas de forma negativa, né? E, consequentemente, elas vão ser rejeitadas por conta disso, vão ser ignoradas e coisas do tipo, né? A preocupação, de forma assim mais geral, ela se refere a uma percepção, digamos assim, de ameaça que está no futuro, e estando no futuro, ela não está sob nosso controle, uma vez que a gente não tem condição de controlar os eventos futuros, no sentido de determinar exatamente o que vai acontecer. Tudo bem? No processo de preocupação com o que o outro vai pensar, o mecanismo é o mesmo. Ou seja, no final das contas, acaba sendo uma preocupação improdutiva no sentido de que você não tem muito controle sobre o que o outro vai pensar de você, como ele vai te julgar, como ele vai te avaliar, enfim. Se ele vai te rejeitar ou não. Quer dizer, eu já coloquei aqui em algumas postagens da página a função adaptativa de você se preocupar, de você ter uma certa atenção em relação ao que os outros vão pensar de você, mas num nível que a gente considera adaptativo. Tudo bem? Mas quando esse nível ele passa, digamos assim, do ponto, ou seja, quando você começa a se preocupar excessivamente com o que o outro vai pensar de você, você acaba ficando, a gente pode dizer assim, um escravo da avaliação e do julgamento do outro. Tudo bem? E, paralelo a isso, os níveis de ansiedade nas interações sociais, nos relacionamentos, acaba ficando muito alto. Certo? Bom, qual é a sugestão que eu dou, assim, de forma muito breve, muito até superficial mesmo, para você lidar com esse tipo de coisa? No primeiro momento, quando você for se expor ou tiver em alguma situação social qualquer, não importa qual, comece a se dar conta de que você não tem controle sobre o que o outro vai pensar. Então, no final das contas, o que o outro pensa de você, o que ele acha, ou como ele te avalia, é uma questão do outro e não sua. Certo? O mais importante é a forma como você se vê. É a avaliação que você faz de você mesmo. Bom, um outro ponto é quando você for lidar com uma situação social difícil, por exemplo, você vai apresentar um trabalho, ou você vai encontrar alguém importante pela primeira vez, vai participar de uma reunião, comece a se enxergar como maior do que o outro. Não no sentido de ser arrogante ou alguma coisa assim, mas tentar ter essa percepção para controlar ou diminuir a tua ansiedade diante dessa situação. Então, quando você começar a apresentar um trabalho, por exemplo, comece a pensar que você é mais importante do que as pessoas, de que você sabe mais do que as pessoas sobre aquele determinado assunto, de que você é melhor. De novo, ressaltando aqui, não como uma coisa no sentido de ser arrogante ou não ser humilde ou coisa do tipo, mas apenas como uma estratégia, digamos assim, de pensamento para que você tenha um controle maior e a sua ansiedade diminua diante daquela situação. Procure testar, em várias situações sociais essa estratégia, e se você tiver algum comentário, se isso funcionar para você,
eu vou ficar satisfeito em saber o seu feedback. Tudo bem? Um abraço e até a próxima.